Olá, gente, graça e paz. Estou passando aqui para lhe oferecer mais uma vez o precioso e nutritivo pão da palavra de Deus. Eu peço que Deus toque seu coração com essa palavra. Quero ler um texto hoje da palavra de Deus que encontra em Êxodo capítulo 13, versículo 17, que diz assim: Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os fez passar pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Queridos, eu queria falar com você hoje sobre uma escola, sobre uma universidade, sobre uma faculdade chamada deserto. O deserto é um lugar onde Deus muitas vezes nos leva para nos ensinar, para nos preparar e para nos capacitar para algo que Ele tem para nós. O deserto é um lugar de preparação. O que é o deserto? O deserto muitas vezes é uma circunstância, é um tempo, é um lugar de provação, um lugar de ensinamento, um lugar árido, um lugar onde muitas vezes nós vamos passar algumas dificuldades, mas para que Deus possa nos ensinar e nos preparar. Deus quer nos preparar e para isso muitas vezes Ele usa uma das suas universidades, uma das suas faculdades, que eu queria chamar nesse devocional de uma escola chamada deserto. Que o Senhor toque teu coração, que o Senhor fale com você. Em primeiro lugar, então, é que o deserto é um lugar de preparação, um lugar de preparação. Tudo tem um tempo, tudo tem um momento, tudo tem um propósito. E Deus não fugiu do seu propósito, Deus não perdeu a mão, Deus não perdeu o controle. Ele continua no controle das coisas. O deserto muitas vezes nos tira da nossa zona de conforto, da nossa acomodação. Apesar de escravos, eles aprenderão a viver de uma outra forma, quando Deus tira o povo e leva eles para o deserto. Leva eles para o deserto, poderia levar por um caminho mais rápido, mas escolheu levar esse povo para caminhar e peregrinar por um lugar mais longe, para que tivesse tempo para poder tratar na vida daquele povo e ensinar aquilo que Deus queria ensinar para ele. O segundo ponto é que Deus tem um tempo para nós passarmos pelo deserto. O deserto é um lugar de preparação, mas um lugar passageiro. Em muitos momentos no deserto nós vamos ficar sem força, nós vamos ficar desanimados, nós vamos ficar para baixo, mas nós precisamos compreender que Deus está no controle. Se Ele está permitindo um deserto na nossa vida, é porque Ele está nos preparando para algo. Portanto, nós precisamos ganhar força e continuar lutando. Quando o desânimo vem, quando a gente apaga um pouquinho, a gente continua com fé, a gente continua determinado, e quando o ânimo recobra um pouquinho, nós voltamos a caminhar, nós voltamos a avançar, nós voltamos a continuar peregrinando, acreditando que logo ali na frente esse deserto vai passar. O tempo do deserto depende de Deus, do propósito dele, mas também depende de nós. Se nós rebaixarmos e nunca mais querer nos levantar e se lamentar e ficar desejando voltar para o Egito, esse tempo do deserto será muito mais prolongado. Se nós acreditarmos então que Deus nos permitiu o deserto, que Ele vai nos preparar para algo, então vamos entender que o deserto tem um tempo. E o tempo de Deus é o tempo que nós precisamos para ser preparado para aquilo que Deus tem para nós. Deus tem um propósito com a minha vida, tem um propósito com a sua vida. E muitas vezes para nos preparar, para nos levar para algo maior, para mudar de nível, para avançar e alcançar o propósito de Deus, vai ser necessário passar pelo deserto. É necessário passar por essa universidade. Agora eu preciso te falar que o deserto não é o fim. O deserto é apenas um processo. O deserto é apenas uma preparação. O deserto é apenas um momento. Ele faz parte do processo, mas ele não é o fim. Ele só será fim na minha vida, ele só será fim na sua vida, se nós não entendermos que Deus está nos levando para algo melhor e suportarmos o processo. O processo muitas vezes é dolorido, o processo muitas vezes nos faz chorar, o processo muitas vezes nos quer calar, o processo muitas vezes nos faz sofrer, mas é importante permanecer crendo no propósito de Deus, que Ele tem algo preparado para nós, ganharmos forças, acreditando que Deus vai nos sustentar, que Ele não vai deixar a gente esmurecer. Não é a vontade de Deus que a gente termine no deserto. O deserto é uma preparação e ele tem fim. Portanto, não sei qual deserto que possivelmente você está passando, mas acredite, ele não é o fim. Deus continua com um propósito de pé, com uma proposta de pé para a sua vida. Ele te deu uma promessa de uma terra melhor e Ele vai concluir. Deus provê tudo que a gente precisa no deserto. Ele nos leva para o deserto
mas Ele não nos desampara no deserto. Ele continua conosco e não só continua, como também prepara uma coluna de nuvem para nos guiar durante o dia, uma de fogo para guiar à noite, e Ele nos prepara alimento, Ele nos prepara água, Ele prepara o caminho, Ele prepara a direção, Ele prepara tudo aquilo que nós precisamos. Portanto, acredite, o deserto é uma escola, é um aprendizado, um tempo de faculdade, assim como um curso que tem o seu tempo para terminar e ser concluído. Assim o deserto é uma universidade que tem um tempo para ser passado, um processo para passar, mas que será concluído. Continue firme, continue perseverante, Deus continua no controle, a Canaã está chegando, não pare agora, continue avançando, ganhe fôlego e acredite, Deus tem um propósito. Deus não está preparando algo para você, Deus está te preparando para algo que Ele já tem preparado para você. Que o Senhor te abençoe e que você possa curtir aí esse devocional, que você possa inscrever no nosso canal e compartilhar essa palavra, que eu tenho certeza que vai abençoar também outras pessoas para a glória do Senhor. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.